Preciosas verdades acerca do nosso Cristo, do nosso Salvador. É particularmente para nós precioso poder estar de volta para cantar estas verdades com a igreja, depois de 2 semanas de calvário com uma gripe, sei lá o que é que aconteceu connosco. E aqui estamos de volta, ainda com algumas limitações, mas estamos aqui outra vez, graças a Deus, para poder servir os irmãos, poder também ouvir os louvores a Cristo e também trazer a palavra do Senhor. Por isso, preciso de orar para que o Senhor me dê forças para que não esteja a tossir enquanto estou a pregar a palavra de Deus. Mas é a nossa intenção nesta manhã poder relembrar aos irmãos uma preciosa verdade para a vida de todos nós. Gostaria de convidar-vos a ir até 1 Pedro, capítulo 4. Se alguns de vocês têm este pequeno livrito também, o texto que vamos ler e que servirá de base para a nossa tese nesta manhã, também está na página 6 e 7, também 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11, também aí também podem colocar as notas desta pregação. 1 Pedro capítulo 4, e diz assim o versículo 10: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tem aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, pedir ao Senhor a sua ajuda nesta manhã. Senhor, nós te rogamos mais uma vez, diante da tua palavra, que possas falar aos nossos corações, que uses a minha vida para expor com clareza a tua verdade. E, Senhor, anima o teu povo nesta manhã com a tua voz. Levanta de uma forma muito particular os homens desta congregação para entender a responsabilidade que lhes cabe como teus servos, para que a nossa igreja possa crescer mediante isso e também, Senhor, possamos ver os nossos filhos, as nossas esposas a serem contagiadas piedosamente, espiritualmente por isso. Te rogamos, Senhor, que possas guiar-nos neste momento, que o teu Santo Espírito aplique estas verdades aos corações. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, em novembro do ano passado, na primeira semana, nós tínhamos um pastor norte-americano connosco. Este pastor tem a sua congregação na Flórida e eles têm a intenção de trazer cerca de 60 ou 80 membros da sua igreja entre o mês de maio e o mês de junho, para apoiarem-nos com o evangelismo de rua, podermos ir pelas ruas de Miratejo, também na igreja da Ramada, e podermos espalhar o evangelho. Eles querem fazer isto por 6 semanas, será algo inédito, um ministério muito particular que esta igreja desempenha, e sentimos que é algo que precisamos também de crescer, voltar ao evangelismo de rua. E ele esteve aqui com uma equipa de irmãos da sua igreja para prepararem essa viagem, e ele teria que pregar nesse domingo aqui. Mas no sábado, ao final do dia, ele mandou uma mensagem a dizer que estava muito doente, estava com vômitos, sentia-se muito mal, alguma coisa aconteceu com ele, então ele não poderia vir no domingo de manhã para pregar. Então nesse dia, eu e o pastor já lançámos shorts, calhou-me a mim pregar nesse domingo de manhã. E eu trouxe uma série de pregações que eu comecei a fazer na Igreja do Barreiro, juntamente com o pastor André, no mês de janeiro desse ano. E comecei a falar um pouco acerca disso nesse domingo. Eu sei que lancei a controvérsia e parámos durante estes 2 meses e não falámos mais sobre o assunto. Por isso eu gostaria de retomar aquilo que começámos a tratar. E nesta manhã, se o tempo me permitir, ir até ao primeiro ponto desta pregação.
O texto que nós temos diante de nós, de 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e versículo 11, é um texto muito importante. O apóstolo Pedro escreve a uma igreja que está a ser perseguida, está debaixo de perseguição, literalmente um fogo ardente entre os irmãos, é uma igreja a padecer várias necessidades. E o apóstolo Pedro realmente dedica tempo a animar estes irmãos e também a lembrar como é que eles devem viver mesmo nesse contexto. E é interessante que ele chega a este capítulo 4 e ele lembra aos irmãos que mesmo num momento difícil que eles estão a viver, mesmo debaixo de pressão, de perseguição, seja qual for a circunstância, eles têm que continuar a servir a Deus. Agora, este texto, na língua portuguesa, começa com este verbo servir uns aos outros e parece, ou dá a ideia de que o imperativo está neste verbo de servir e que nos cabe a nós estar ocupados em ajudar uns aos outros. Mas, na verdade, no original, o ênfase não está no verbo servir, mas sim no dom. Na verdade, o texto começa assim: cada um, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, servi uns aos outros. O que nos diz que o ênfase do apóstolo Pedro é de que os irmãos, apesar da circunstância que estão a viver, não podem ser irresponsáveis com o dom que receberam, mas devem ser bons dispenseiros, bons mordomos daquilo que Deus colocou na mão deles. Ou seja, todos nós que somos filhos de Deus, temos sido dotados por Deus para servir. E servir em todo o tempo. Seja qual for a circunstância, parece à luz das Escrituras que não há desculpas para o crente parar e deixar de servir, deixar de estar ocupado naquilo que Deus requer de cada um de nós. Então esta é a responsabilidade que cabe a cada um de nós. Um dia, todos os membros da Igreja do Senhor Jesus irão comparecer diante do seu tribunal e cada um prestará contas daquilo que fez com o que Deus lhe entregou. Aliás, deixa-me levar isto a um ponto de vista teológico. Todos nós que fomos salvos pelo Senhor recebemos o seu Santo Espírito. E é importante que entendas isto, porque muitas vezes o nosso ênfase, quando falamos acerca de termos recebido o Espírito Santo, é simplesmente salientar que Ele agora está presente nas nossas vidas, que agora temos a sua companhia, que isso nos dá segurança, ou que Ele nos guarda de todo o mal. Mas, na verdade, isso também traz grande responsabilidade à vida de todo o crente. Porque uma vez que o Santo Espírito está na tua vida, Ele está a impulsionar-te, a incentivar-te, a empurrar-te para que possas servir a Deus. Aliás, nós vemos isso na encarnação do Senhor Jesus e que passa a ser também a realidade de todo o Filho de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo se manifesta finalmente como o Filho de Deus, o Messias, Ele sai para as ruas, ele é batizado por João Batista e imediatamente o Espírito Santo vem sobre ele. E Lucas capítulo 4 nos diz que o Espírito Santo enche o Senhor Jesus e que ele começa então a fazer estes milagres, estas obras incríveis. Em outras palavras, ele começa a servir a Deus e o Senhor Jesus chega a um ponto tal que ele diz que a comida dele é fazer a vontade de Deus. Agora, tudo isto debaixo do controle do Espírito Santo. Agora, esta mesma realidade, na encarnação do Senhor Jesus, é a realidade de todo o Filho de Deus. Se tu és membro da Igreja de Cristo, não estou a falar de ser membro da Igreja Batista de Miratejo, mas uma coisa obviamente está ligada à outra, mas se tu entendes que és filho de Deus, que Ele te salvou, que Ele te libertou de viveres para ti mesmo, para a tua própria carne, a tua natureza pecaminosa, para os desejos do diabo, para os desejos deste mundo, então entendes que agora vives para Deus, que serves a Deus. Bem, o Espírito Santo certamente te levará a isto. Se isto não está a acontecer na tua vida, só há uma hipótese. E nas Escrituras, essa hipótese é que, por alguma situação que está a acontecer contigo, tu tens entristecido o Espírito Santo ou tens apagado o Espírito Santo. E a única razão bíblica para isso é o pecado. Não há outra razão. Que há algo que está a impedir ou a ser uma barreira para o controle do Espírito Santo sobre a tua vida. Mas se o Santo Espírito controla a tua vida, Ele irá levar-te a servir a Deus. Ele irá levar-te a que sejas bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Ele irá levar-te a servir a Deus. Então, aí onde estás, considera isto. O que é que estás a fazer?
Ou como é que estás a servir a Cristo na sua igreja? Como é que este versículo faz sentido na tua vida? És meramente um espectador que vem domingo após domingo para ouvir uma boa mensagem, sentir-te bem no teu coração e voltas para casa sem isto nunca se expressar? Ou és alguém que, à medida que o Santo Espírito santifica, estás disponível para servir a Deus? Estás ao seu dispor? Queres ser usado por Ele? A igreja sabe que tu és alguém disponível para servir. Que este versículo é real. Esta pessoa serve os irmãos. O ano passado, quando eu e o pastor Jário estávamos nos Estados Unidos e parámos perto de São Francisco para uma conferência, nós desfrutámos um tempo incrível com estes irmãos ali. E uma das coisas que nos fascinou foram os homens desta igreja. Estes homens eram homens tão ocupados como eu e como tu. Tinham os seus trabalhos, tinham as suas famílias. Trabalhavam muitas horas durante o dia. Mas estes homens tiravam o tempo, ou sacrificavam o seu tempo, para poderem estar na igreja, envolvidos na igreja. Eles tinham certamente tarefas. Alguns deles limpavam a igreja, outros ajudavam com algumas funções, alguns cargos na igreja, mas havia algo que nos fascinava. É que eles entenderam que o ministério que Deus quer de todos os seus membros é envolvimento na vida de outros. Então estes homens começaram a dizer-nos: sim, sabes que eu estou a fazer esta tarefa, mas realmente eu estou a ajudar aquele irmão a crescer espiritualmente. Eu estou a ler doutrina com este irmão e nós oramos juntos e tentamos prestar contas um ao outro para que possamos crescer espiritualmente. E de tal forma Deus estava a usar estes homens que nós vimos claramente, nós podíamos até sentir, palpar o crescimento, a saúde espiritual desta igreja. Porque não eram pessoas que simplesmente cumpriam uma tarefa e diziam, quando fiz a minha parte, não, eles entendiam que Deus nos chamou a todos a servir uns aos outros, a pessoas. E é isto que procuramos também ver na nossa igreja. Bem, na nossa primeira premissa, ou nesse primeiro culto que nós tivemos em novembro, eu relembrei a todos os irmãos que todos nós devemos estar a servir na igreja. Se tu és crente, se tu és filho de Deus, se tens o Santo Espírito de Deus e os dons que certamente acompanham isso, tu tens que estar a servir. Não é opção para ti. Não existe sabático para isso. Tu tens que estar a servir a Deus. E precisas, se não estás a fazer, arrepender-te e dizer: Senhor, tu me salvaste, tu me deste o teu Santo Espírito, usa a minha vida, usa a minha família. Não quero perder mais o meu tempo, não quero estar distraído com as coisas deste mundo. Em breve todos nós estaremos contigo. Eu quero estar disponível para ti. Esta tem que ser a oração de todo o filho de Deus. E esforçar-se para que isso possa acontecer. Mas a segunda premissa, e é onde nós queremos ocupar a maior parte do nosso tempo, tem a ver como é que esse serviço deve acontecer. Entendemos que todos devemos servir, mas atenção, não podes servir como tu queres, ou como tu desejas, ou como tu imaginas que deve acontecer. Como o próprio texto diz, nota em versículo 11, se alguém fala, neste caso prega, ensina, discipula, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. E notem a razão pela qual isto deve acontecer. É para que Deus tenha toda a glória. Para que Deus seja glorificado na sua igreja. Isto é como lá em casa. Muitas vezes nós vamos ensinando os nossos filhos como é que se deve trabalhar em casa. Nós dizemos, olha, os pratos têm que ir assim na máquina, os copos têm que ir assim. E nós sabemos que quando acontece uma tragédia, um prato se parte, um copo se parte, é porque os nossos filhos inventaram. Eles decidiram, bem, agora eu vou começar a fazer assim. Vou fazer assim com os copos e vamos ver como é que eles caem. E de repente o pai e a mãe chegam e o que é que aconteceu? E eles tentam explicar-se, mas nós percebemos claramente. Vocês não fizeram aquilo que nós dissemos. Bem, aquilo que nós queremos nesta manhã fazer entender o povo de Deus aqui é que todos devemos servir, mas devemos servir como o nosso Pai Celestial quer.
A tua criatividade, ela tem valor, não estou a desvalorizar. Os teus talentos têm valores. Mas atenção, mais do que tudo isso, prioritário, fundamento, é o que Deus quer que seja feito. Aliás, nós podemos imaginar isto em 3 grandes quadros, que já mencionei e rapidamente quero voltar a trazer à memória. Nós, quando começamos a ler, nós tivemos um bom tempo no livro de Gênesis, começamos a ler acerca de Adão e Eva. Nós percebemos que Deus colocou o homem no jardim e que Deus deu ao homem uma ordem de cultivar e guardar o jardim. O homem começou a trabalhar no jardim, começou a dar nome, a exercer o seu domínio sobre a criação, dando nome aos animais, mas havia um problema. Ele não tinha alguém que lhe fosse igual, uma ajuda idónea. Então Deus cria a mulher para que ajudasse o homem a cumprir esse domínio sobre o jardim, sobre toda a criação. E assim foi, Deus cria a mulher e coloca ao lado do homem. E Deus, ao fazer isto, mostra-nos claramente que há uma hierarquia, que há uma ordem estabelecida no jardim. O homem tem a função de cultivar, de trabalhar fisicamente a terra e também de guardar, proteger a terra. É como se ele tivesse uma espada na mão e a sua esposa está ali para ajudá-lo a que ele cumpra essa missão. Mas, de repente, a serpente entra pelo jardim. E quando a serpente entra pelo jardim, ela fere essa ordem. Ela subverte essa ordem e ela vai ter com a mulher que não recebeu a ordem de Deus, que não recebeu a ordem de proteger o jardim, de cultivar a terra, de dar nome aos animais. Ela vai ter com esta mulher e ela pergunta: o que é que Deus disse? Então ela começa a responder como se ela tivesse recebido essa responsabilidade. E ela é enganada por causa disso. Mas o homem está certamente ali, passivo, omisso, a deixar que as coisas aconteçam. E de repente o pecado entra no mundo. E quando o pecado entra no mundo, Deus então surge, com grande graça, porque Deus não os mata, mas Deus traz julgamento. Julga a serpente, julga a mulher. E quando chega a vez do homem, Deus diz algo muito importante. Que deve continuar a soar nas nossas mentes e nos nossos ouvidos. Porque ouviste a voz da mulher. Tudo foi alterado. Tudo foi subvertido. A mulher ouve a serpente. O homem ouve a mulher, quando tudo devia ser ao contrário. E o pecado então entra no mundo e perdemos o jardim do Éden. E a terra e a criação é amaldiçoada por causa disso. Bem, um pouco mais à frente na história, nós temos a nação de Israel. Deus, já por meio de Abraão, tinha estabelecido este povo. Deus quer cumprir promessas na vida deste povo e por meio deste povo ser luz para as nações. Mas eles estão no Egito. E eles se tornaram escravos no Egito. Aliás, a ameaça é tão grande que há um faraó que quer destruir todos os homens, o que seria uma grande ameaça para a promessa que Deus trouxe para essa nação ou para toda a humanidade, de ter um descendente que irá pisar a cabeça da serpente. Bem, Deus livra o seu povo e há algo que Moisés diz constantemente a faraó: deixa-nos ir para que nós possamos servir ao nosso Deus. Deixa-nos ir para que nós possamos servir ao nosso Deus. Bem, Deus, de forma poderosa, livra o seu povo, leva-os para o deserto. E agora, no deserto, eles são chamados a servir a Deus. Bem, Deus dá-lhes uma lei que eles devem cumprir, pelo qual devem viver, a forma como devem servir a Deus. E, ao mesmo tempo, Deus estabelece um tabernáculo, um lugar onde Ele pode ter comunhão com este povo. Deus coloca um sacerdócio, Deus prepara tudo para que eles possam servir a Deus. Mas os anos vão passando e Israel dá as costas a Deus, abandona a sua lei, abandona o próprio Deus. E nós chegamos ao momento de maior ruína, maior descalabro espiritual da história de Israel, que é o tempo dos juízes. Que é o tempo em que cada um fazia o que bem lhe parecia. E naquele tempo, mais uma vez, o povo deixa de servir a Deus. E de tal forma deixa de servir a Deus como Deus quer, que há um momento na história, bem no fim da história dos juízes, que nós temos, notem bem, um homem levita da tribo de Judá. Como é que isto é possível? Um homem levita que é da tribo de Judá.
Não era suposto um homem levita ser da tribo de Levi? Este é o caos no serviço a Deus, dentro da nação de Israel. Bem, o último quadro é o Novo Testamento. Quando nós entramos no Novo Testamento, nós vemos a igreja a ser estabelecida, mas rapidamente, em poucos anos, a confusão instala-se dentro da igreja. E o apóstolo Paulo lembra que essa confusão no serviço a Deus, no culto a Deus, afeta uma doutrina muito importante. Afeta a Trindade. Interessante. Vamos até 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Notem o versículo 2 e o versículo 3. Diz assim o texto: de facto, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vou-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem. Agora, o apóstolo Paulo está a dizer isto só para contextualizar, a lembrar à igreja como é que o culto deve acontecer. Ele vai falar sobre a ceia, depois vai falar um pouco sobre o exercício dos dons. Tudo o que está a acontecer neste momento tem a ver com o culto, a adoração a Deus. E quando eu e tu estamos nesse momento em que estamos a adorar e a servir a Deus, nós temos que nos lembrar que estamos a representar a Trindade, ou a espelhar aquilo que acontece na Trindade. Bem, na Trindade, ou desde a esfera da Trindade, Cristo é o cabeça de todo o homem. E o homem o cabeça da mulher, e notem, e Deus o cabeça de Cristo. Então, até mesmo na Trindade, embora as três pessoas da Trindade sejam co-iguais em natureza, em essência, em atributos, na Trindade existe uma hierarquia. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, está submissa ao Pai. O Pai é o cabeça do Filho. E porque o Pai é o cabeça do Filho, isto precisa de ser representado na esfera da sua criação. Ora, a igreja é a nova criação. Nós somos novas criaturas em Cristo. E como novas criaturas em Cristo, nós, de alguma forma, somos levados de novo ao Éden. E agora, no Éden, eu e tu somos chamados a representar aquilo que acontece na Trindade. Bem, se na Trindade o Pai é o cabeça de Cristo, então, na terra, na esfera do seu reino, aqui na igreja, todo o homem deve estar submisso a Cristo, porque Cristo é o cabeça de todo o homem. E, ao mesmo tempo, o homem é o cabeça da mulher e, de uma forma muito específica, da sua esposa ou das suas filhas. E isto deve ser bem visto, bem visível. Porquê? Porque o que está em causa é aquilo que acontece na Trindade. Quando isto é subvertido, então o que acontece é que as pessoas não podem ver aquilo que acontece na Trindade. Aquilo que é a hierarquia na Trindade. Há uma confusão acerca daquilo que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a nossa responsabilidade, igreja, é grande. Não podemos brincar com isto. Deixem-me levar isto de um ponto de vista prático. Quando nós vemos uma igreja que tem pastoras, mulheres na liderança, o que nós estamos a ver é uma igreja que está a ofender aquilo que acontece na Trindade. É uma igreja que está a subverter aquilo que acontece na Trindade. Em outras palavras, o que está a acontecer nessa igreja é que ela é o jardim com os portões completamente destruídos, onde a serpente entrou e a serpente começou a enganar um por um. Isto não devia surpreender-nos. Notem 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. O apóstolo Paulo está a enfrentar falsos apóstolos, pseudo-apóstolos na igreja de Corinto. E notem o que é que ele diz no versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E se aparte da simplicidade e pureza devidas a quem? Em outras palavras, irmãos, a serpente pode voltar a entrar no jardim.
E a igreja é este novo Éden. E há igrejas que, infelizmente, têm permitido que a serpente entre e que ela engane com a sua astúcia e corrompa a mente dos irmãos. E que eles deixem de viver de forma simples, santa para Deus. Então a nossa responsabilidade é grande. Aquilo que vamos fazer daqui para a frente, como homens e como mulheres, é extremamente importante. Aliás, esta é a nossa proposta. Como é que homens e mulheres devem servir na igreja? Se o que está em causa é a representação da própria Trindade, então é muito importante entender como é que eu, como homem, e como é que tu, como mulher, devemos servir na casa de Deus. Aliás, o pastor André, na semana passada, lembrou isso. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e este é o propósito da primeira carta, está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, para lembrar a Timóteo como é que se deve proceder na casa de Deus, na igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade. Então é extremamente importante. Não devemos brincar à igreja. É muito sério aquilo que eu e tu temos nas nossas mãos. Então, com isto tudo em mente, e realmente nesta manhã só quero ocupar-me dos homens, mulheres podem relaxar. Nesta manhã vou falar só aos homens desta igreja. E o nosso tempo provavelmente só nos dará para um primeiro ponto. Gostaria de mostrar aos homens o que é que devem fazer. Qual deve ser o papel que devem desempenhar na casa de Deus. Como isso deve começar desde a nossa casa e deve ser refletido aqui, quando nos encontramos, quando vivemos uns com os outros e servimos uns aos outros. Então, em primeiro lugar, este é o nosso primeiro ponto, para aqueles que estão a anotar. Os homens devem servir como líderes bíblicos. Os homens devem servir como líderes bíblicos. Gostava de, com o nosso tempo, de mostrar-vos, desde o início da história da humanidade, como sempre foi isto que se esperou dos homens. Este sempre foi o desejo de Deus para os homens, porque eles estão a representar a Deus neste aspecto. Se Deus te fez homem, então tu nasceste para liderar. Tu não vais ser um líder. Tu não vais aprender num curso a ser líder. Tu nasceste líder. E o que tu procuras agora é ser um líder bíblico. É que a tua liderança seja bíblica, espiritual, piedosa. Mas tu és, já por natureza, um líder. Quer sejas casado ou um potencial casado, tu és um líder. E precisas de desempenhar essa função, biblicamente. Vamos até Gênesis capítulo 8. E notem como estes homens de Deus entenderam isto e aplicaram isto sobre liderança espiritual. Gênesis capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 18, o contexto aqui é do dilúvio. As águas começam a baixar e finalmente Noé está pronto para sair da arca. Notem o versículo 18, diz assim o texto: Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. E deixem-me fazer esta pausa. Eu e tu temos que, às vezes, dar um salto no tempo e colocar-nos ao lado destes personagens e perceber o que é que está a acontecer. Eles estão a sair da arca. O que é que acabou de acontecer? Um dilúvio sobre toda a terra. E certamente um dilúvio que matou toda a humanidade e todos os animais, com exceção dos marítimos, matou todos os animais que estavam na terra. Então, quando ele sai da arca, o que é que Noé vê? Devastação. Ele vê morte. Ele vê caos. Ele já não reconhece a terra que ele viveu antes. É outra terra. É outra realidade. E claro, eu e tu temos que imaginar, não é? As lágrimas que correm pelo seu rosto ao ver todas aquelas coisas familiares que apareceram naquelas águas. Agora é só ele e os seus filhos e as suas mulheres.
E o que é que Noé faz? Qual é a sua primeira reação? Notem o que é que faz um líder espiritual. Versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor. Esta é a sua primeira reação. Adorar a Deus. Ele não esperou que um dos seus filhos o fizesse. Ele não foi empurrado pela sua esposa. Olha, degolei uns animais, vamos lá, prepara aí o altar. Não. Ele dá o passo. Ele tem a iniciativa de levar agora os seus filhos. Este é o momento que temos que o fazer. E notem o que é que ele faz, diz o texto. E tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Os holocaustos são um sacrifício muito peculiar, porque falam de dedicar um animal totalmente, queimar o animal totalmente. E muitas vezes aquilo que estava simbolizado com este holocausto era que o ofertante estava a dizer a Deus: Senhores, eu sou somente para ti. A minha vida é totalmente para ti. E como está no plural, o que está a dizer-nos o texto é que Noé fez com que toda a sua família dissesse a Deus: nós somos totalmente para ti. Nós vivemos totalmente para ti. E ele é aquele que está a ter a iniciativa de fazer isto. Certamente é aquilo que se espera de todos os homens. Notem ainda, vamos entre a história de Noé e a história de Abraão. Há um personagem também muito importante neste aspecto. Vamos até Jó. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim o texto. Perdão. Jó capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim: seus filhos iam à casa, ou iam às casas uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Certamente esta era uma família bem unida, com grande harmonia familiar. Eles tinham estas festas em conjunto. Era uma boa família. Mas notem a preocupação de Jó. Versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e, notem, oferecia o quê? Holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. O que é que nós vemos aqui novamente? Um homem, um patriarca, a ter a iniciativa de liderar espiritualmente a sua família. Em todos estes anos em que o Senhor, na sua graça, me tem salvo, feito um cristão, esta é a realidade que eu tenho visto. As pessoas que mais se preocupam com o bem-estar espiritual das suas famílias, a situação espiritual dos seus filhos, muitas vezes a situação espiritual dos seus casamentos, muitas vezes a situação espiritual até mesmo dos maridos, são as mulheres. Elas são as que parecem ser mais sensíveis à situação espiritual da casa, de como é que as coisas estão a andar, de como é que elas podem terminar, de como é que os meus filhos podem terminar. E normalmente são elas que procuram mais vezes os pastores para abrir o coração, para pedir ajuda, para que oremos, porque parecem mais despertas. Isto não deve ser a realidade. Porque a realidade bíblica é que são os homens que estão mais preocupados com a situação espiritual da sua casa. Isto é o que devia acontecer. A não ser que estejamos outra vez numa ruína espiritual ou numa queda espiritual. Mas aquilo que se espera é que os homens sejam como Jó, preocupados de como está a vida espiritual dos filhos, das filhas, de como é que as coisas estão a andar na casa. Notem, estes filhos de Jó já tinham saído de casa, já viviam as suas próprias vidas, já tinham as suas próprias famílias, mas ele ainda assim continua preocupado com o bem espiritual deles. Isto devia ser a minha realidade e a tua realidade.
Somos nós que devemos marcar o ritmo espiritual das nossas casas. Somos nós que devemos saber se os nossos filhos estão a ler ou não as Escrituras, se estão a orar, se as nossas esposas estão ou não a aprender acerca de Deus, se estão a crescer espiritualmente. É a nossa responsabilidade. E nós devemos ser aqueles que estamos mais preocupados com isso. Deve ser a realidade dos homens. Vamos voltar a Gênesis. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Notem este exemplo na vida de Abraão, e eu estou a ler histórias de homens que não eram perfeitos, que tinham certamente os seus pecados, nós conhecemos as suas histórias, as suas quedas, mas isso não tira a responsabilidade deles. Ela está lá, sempre estará. Notem no capítulo 12, nós temos o chamado de Deus a Abraão, e a partir do versículo 7 nós temos uma segunda aparição de Deus a Abraão. Diz assim o texto, Gênesis capítulo 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão, ou Abraão, melhor dito, e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Qual é a reação de Abraão nisto? Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Versículo 8, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Novamente, ali edificou um altar ao Senhor. E notem, e invocou o nome do Senhor. Este verbo invocou, ele é importante no Antigo Testamento porque ele fala de 3 coisas que este homem fazia. A primeira delas era orar, clamar a Deus. Já seja pela sua casa, a sua família, os seus servos, os seus bens, ou aquilo que Deus queria dele. Em segundo lugar, era a adoração, o louvor a Deus. Abraão dirigia a sua casa a louvores, a cantar a Deus. E em terceiro lugar, era pregar, proclamar o nome de Deus. Que Deus fosse conhecido, que as pessoas soubessem quem Ele é. E Ele era o responsável de educar a sua casa e os seus servos acerca de quem Deus é. Aliás, quando nós continuamos a ler a história de Abraão, nós conhecemos um servo que se chama Eliezer. Lembras-te da história de Eliezer, pelo menos um pouco da história de Eliezer? Bem, Eliezer faz um juramento de procurar uma esposa para o filho de Abraão, Isaac. E lembram-se quando ele fez a jornada? Ele chegou até o lugar onde havia um poço. Lembram-se o que é que este homem fez? A oração que ele fez? A forma como ele pediu a Deus coisas bem específicas? E como Deus acabou por cumprir ou responder a essa oração? O que é que nós vemos? Um homem que foi educado pelo seu pai espiritual. Um homem que foi discipulado pelo seu pai espiritual. E é um homem de Deus também. É aquilo que nós procuramos. É aquilo que deve acontecer. Vamos até o capítulo 13. Passam algum tempo, Abraão anda nas suas jornadas, e diz assim o versículo 3, fez as suas jornadas no Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. Bem, o que é que Abraão fez aí quando voltou outra vez? E aí invocou o nome do Senhor. Outro culto a Deus. Outro momento para adorar a Deus. Outro momento para clamar pelo seu nome e falar acerca dele. Avançamos um pouco na história, vamos até o capítulo 18. E nós temos então o Senhor a encontrar-se com Abraão. Ele está prestes a anunciar a Abraão que ele irá destruir as cidades de Sodoma e Gomorra por causa do grande mal que existe nestas cidades. E o Senhor diz, eu não posso esconder isto de Abraão, e dá-nos a razão. Notem no capítulo 18, versículo 19, a razão pela qual ele não vai esconder isto que ele irá fazer. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então o que é que nós vemos aqui? O próprio Deus a dizer que isto que deve acontecer como liderança espiritual, liderança piedosa, é algo que o próprio Deus tem ordenado que aconteça na vida dos homens e as suas famílias.
Então, vez após vez, nós podíamos ficar aqui a manhã toda a analisar vários momentos. Nós vemos Deus a chamar os homens a esta realidade. A liderança do lar, a liderança do povo de Deus, a liderança da igreja, amados irmãos, está na mão dos homens. Mesmo depois do período patriarcal, nós temos sempre liderança masculina. Os líderes tribais que eram escolhidos por Deus, até mesmo dos clãs que existiam dentro de cada tribo, sempre foram homens. Os reis foram homens. Os sacerdotes que eram responsáveis pelos sacrifícios, até mesmo de ensinar a lei de Deus, eram homens. Até mesmo no caso dos profetas, temos algumas exceções, mas no seu geral, sempre foram homens. Então Deus colocou sempre na mão dos homens a liderança espiritual do seu povo. Bem, deixem-me falar acerca das exceções, porque sempre haverá alguém que irá argumentar e dizer: e Débora? E Hulda? Né? Gostam das exceções para criar a regra. Bem, nós precisamos de lidar com isso. Vamos até Juízes, capítulo 4. E vamos falar um pouco de Débora e da sua situação e ver que a sua situação não é exatamente a liderança masculina que Deus espera de todos os homens. Juízes, capítulo 4. Notem como o texto descreve a situação de Débora. Diz o texto, a partir do versículo 4, também Juízes 4, versículo 4, Débora profetiza, e notem como o autor descreve esta mulher. Mulher de quem? Bem, eu vou ler o nome porque não é um nome fácil. Lapidote. Assim, ela é descrita como a esposa deste homem. É interessante porque quando os profetas homens são apresentados, eles nunca são apresentados como o esposo desta mulher. Mas no caso das mulheres, elas sempre parecem ter um representante, alguém que está em autoridade sobre elas. E este é o caso de Débora, mesmo sendo uma profetisa. Sim, sempre houveram profetisas. Não há nada de errado com profetisas. O que há de errado é quando elas exercem de forma errada o dom que Deus lhes deu. Bem, no capítulo 4 ainda, diz-nos do texto, notem, que ela julgava a Israel naquele tempo. Ela era também uma juíza. E diz o versículo 5 que ela atendia debaixo da palmeira. Bem, o que precisamos de perceber é se ela exerce este juízo sobre a nação da mesma forma que os homens exerciam. E esta profecia da forma como os homens exerciam. Bem, o texto nos diz que ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Bem, há uma distinção. Quando nós lemos acerca dos juízes, ou acerca dos profetas daquela época, e até mesmo mais tardio, o que nós percebemos é que estes homens julgavam de forma pública. Estes homens profetizavam de forma pública. Eles iam até às praças, até à corte, até aos lugares públicos e ali proclamavam. Não é o caso de Débora. Ela está debaixo de uma árvore. E são as pessoas que vão lá e são atendidas de forma privada por ela. É um ministério totalmente distinto. Agora, os juízes também desta época eram homens normalmente com espada na mão, com um exército com eles, e eram libertadores. Guerreavam as guerras de Israel. Bem, vamos ver se esse é o caso de Débora também. Notem o versículo 6. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Binuão, de Guedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não te deu ordem dizendo: vai e leva gente ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Bem, parece que Deus, em algum momento, ordenou a este homem, Baraque, que parece ser o comandante do exército, que fosse fazer guerra contra Cícera e o seu exército. Mas este homem não foi ainda. Qual é o problema? O que é que se passa com este homem? Note, o texto diz no versículo 7: e farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas. E notem, Deus tinha dito isto: e o darei nas tuas mãos. Este homem já sabia que ia ganhar. Mas ele não foi. E o texto diz-nos a razão pela qual ele não foi. Notem versículo 8. Então lhe disse Baraque: garanto-vos que foi assim que Baraque falou: se não fores comigo,
irei, porém, se não fores comigo, não irei. Assim falou este homem. Não foi muito homem. Ele estava a dizer a uma mulher, se tu não fores comigo, eu não farei isto. Mas se tu fores, eu farei. Este homem escondia-se atrás da saia de uma mulher. Sabem, aquilo que nós, não há outra coisa a dizer, aquilo que nós vemos até mesmo nos nossos dias. São homens assim, que se escondem atrás das mulheres para que as coisas aconteçam. Para que algo do espiritual aconteça. Débora está a fazer o que ela está a fazer, porque este é o tipo de homem da sua época. Essa é a razão. Deus nunca vai deixar de ficar sem testemunho. E se não há homens com coragem para fazer a sua obra, então Deus vai usar mulheres, certamente. Agora, ela não está a transgredir, não está a ir além daquilo que Deus quer dela, mas infelizmente não há homens para fazer guerra. E sabem, porque ele disse isto, porque Baraque disse isto, Débora diz, eu vou, mas quer que tu saibas que tu não vais ser o herói desta guerra, mas uma mulher vai ser a heroína. Deus usou uma mulher, quase uma prostituta, para matar Cícera nesta guerra. Esta é a realidade. Há uns anos atrás, bons anos atrás, como o Diogo gosta de dizer, eu e o Diogo fomos a uma igreja em Lisboa. Fui convidado para pregar lá. Chegámos bem no fim da escola dominical desta igreja. E quem estava a ensinar esta igreja era uma mulher. Toda a igreja. Ela estava a ensinar toda a congregação. Fiquei um pouco espantado. Porque tinha a ideia de uma igreja ortodoxa, conservadora, bíblica. Bem, terminou a escola dominical, começou o culto. O culto estava a ser dirigido pelo pastor. Havia vários homens na congregação, mas quem dirigia o louvor era o pastor. E uma jovem com uma guitarra no canto. E de repente, na direção do culto, este pastor começou a pedir àquela irmã para levantar as ofertas. Pediu a duas irmãs para orarem. Pediu uma irmã para fazer leitura bíblica naquela manhã. Foram só mulheres que serviram. Nenhum homem se levantou. Eles tinham uma coroa de flores que queriam que eu trouxesse para a lance e foram mulheres que trouxeram à frente e me entregaram. Nenhum homem serviu a Deus. Não havia líderes espirituais naquela igreja. Com o tempo, veio o caos e as divisões e os grandes problemas. Sempre será assim. Sempre será assim. Os homens têm esta grande responsabilidade. E se existem Déboras hoje, é porque existem muitos Baraques por aí. Vamos ao caso de Hulda. Vamos até 2 Crônicas, capítulo 34. Não mencionei, mas no caso de Débora, está em que livro, lembram-se? A história de Débora? Juízes. Sabem como é que é caracterizado o livro dos Juízes? Cada um fazia o que bem lhe parecia. Eu não sei se esse é o exemplo que tu queres para a tua igreja. Não é certamente o desejo que eu tenho para a minha igreja. O meu desejo é um tempo em que os homens se levantam para liderar a igreja do Senhor. E esse será sempre um momento incrível na igreja de Cristo. 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 22 até o 28. Não vamos ler todo o texto, mas aqui aparece outra profetisa, o nome dela é Hulda. E é preciso contextualizar, às vezes nós não nos lembramos bem das histórias, mas Hulda, a profetisa Hulda, vive um tempo, mais uma vez, de grande apostasia espiritual em Israel. O rei que apareceu antes de Josias, ou os reis que apareceram antes de Josias, o primeiro deles foi Manassés. Lembram-se deste nome, Manassés? 50 anos reinou Manassés em Judá. E foram 50 anos, talvez tirando os últimos 2 anos, de grande ruína. Manassés foi tão mau, que ele até mesmo, não consigo imaginar isto, sendo pai, ele sacrificou os seus filhos no fogo ao deus Moloque. Ele fez isto. Era um homem perverso. Trouxe grande ruína, levou a nação de Judá a adorar outros deuses e a esquecer-se completamente de Deus.
Aliás, foi Manassés o responsável de cerrar ao meio o profeta Isaías. Um dos maiores profetas das nossas escrituras. Este foi o rei daquele tempo. Mas Manassés arrependeu-se, incrível. Notem que o pior vil pode chegar ao arrependimento. E ele arrependeu-se. E Deus trouxe algum vigor espiritual à nação. Mas ele morre. E no seu lugar reina o seu filho Amnon, que também é terrível. É tão terrível que as próprias pessoas da nação disseram: não podemos suportar este homem. E por 2 anos reinou ele e conspiraram contra ele e ele morreu. E logo a seguir então vem um momento de frescura espiritual. Deus levanta Josias. Agora Josias, ele nasce, ele cresce no momento em que a lei de Deus nem se sabe dela. Aliás, um dia estão a limpar o templo e encontram uma cópia da lei. E alguém diz: uau, que interessante, e começam a ler. E para mal deles, providência de Deus, começam a ler em Deuteronômio 28. E ouvem todas as maldições que Deus irá trazer sobre a nação, porque se esqueceram de Deus. Aquele homem, por ouvir aquelas palavras, vê o seu coração rasgado. Ele dobra os seus joelhos, coloca pano de saco, arrepende-se e diz: precisamos de saber o que fazer. Como é que nos livramos disto? Como é que nos chafamos desta maldição que Deus vai trazer? Então é nesse contexto que a única pessoa que eles encontram é uma profetisa. Talvez porque os homens tinham sido mortos por Manassés. Só existia esta mulher. E notem como é que ela também é descrita. Versículo 22. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Hulda, novamente mulher de Salum, sempre representadas por um esposo. O guarda-roupa, filho de Tucate, filho de Arás. E lhe falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa, em Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor. E então ela começa, de forma particular, a dizer aquilo que Deus irá fazer. A tradição rabínica ensina-nos que estas mulheres profetisas tinham este ministério muito particular, privados, e que normalmente isto acontecia só com mulheres. Mas elas são, neste momento, o único testemunho de Deus na nação. Uma nação em grande apostasia. Agora, isto certamente são exceções de um momento de grande treva, ou trevas espirituais. Isto não pode ser a regra para a igreja, não pode ser a regra para o povo de Deus. O que nós procuramos é voltar ao jardim do Éden. Nós procuramos aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus quer que aconteça. Matthew Henry comenta dizendo que Deus nunca se deixa sem testemunho para não deixar os pecadores sem desculpas. E é o que está a acontecer, mesmo durante esse tempo. Mas notem este texto interessante. Vamos até Isaías 3. Isaías 3, versículos 12. Isaías 3, versículo 12. E notem este lamento de Deus. Diz assim o texto: os opressores do meu povo são o quê? Crianças. Lembram-se, vários reis de Israel e também de Judá eram crianças, 5, 6 anos, 8 anos, e começavam a reinar. Não deveria ser assim. Mas era o que estava a acontecer, e isso não era nada bom. Porque não têm juízo, não têm sabedoria. Mas notem a outra parte do lamento de Deus. Versículo 12 ainda. E mulheres estão à testa do seu governo. Povo meu, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Então isto não é Deus a afirmar uma coisa boa, é Deus de forma negativa a dizer: são mulheres que estão a governar. Bem, algumas delas estão descritas nas Escrituras. Atália, que mandou matar todos os descendentes do filho quando este morreu, para que ela pudesse reinar. E só um deles escapou, Joás, escondido pelo sacerdote Joiada. E depois de 6 anos, eles finalmente matam esta mulher.
E Joás, com 6 anos, começa a reinar sobre Judá. Outra rainha que nós nos lembramos, falámos dela há pouco tempo, Jezabel, que foi o maior erro de Acabe, foi casar com ela. Esta era a situação espiritual desses dias. Bem, quando nós chegamos ao Novo Testamento, temos que ir fechando este ponto. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, não mudou nada. Nós agora temos o Messias entre nós. Jesus. Como é que ele irá dirigir? Agora, é muito importante que entendamos isto. Que Jesus era totalmente distinto dos líderes espirituais ou filósofos daquele tempo. O Senhor Jesus valorizava as mulheres. Várias vezes ele encontrou-se com elas. Ele conversou com elas, o que naquela época não era algo que se via nas ruas. Muitas vezes ele usou mulheres para serem personagens principais das suas parábolas, das suas histórias. Ele ressuscitou os mortos de muitas delas. O Senhor valorizava as mulheres. Aliás, o Senhor tinha mulheres a servi-lo. Eram tidas como discípulas dele. Mas quando o Senhor teve que escolher 12 para estarem com ele, para o seguirem e para serem os próximos instrumentos de Deus para proclamar o Evangelho, ele escolheu 12 homens. Isto é muito importante. Aliás, ele era tão diferente dos líderes da sua época, como Sócrates, Demóstenes, Aristóteles, que são hoje muito admirados pelas universidades da nossa sociedade. Estes homens, sabem o que é que eles diziam das mulheres? Que elas eram meias humanas. Que elas só serviam para ter filhos. Que elas não tinham mais nenhum valor para a sociedade. Elas não tinham mais nada para acrescentar. Aliás, ouvir uma mulher era ridículo. Aliás, as mulheres não podiam ser discípulas. O Senhor Jesus foi totalmente distinto em tudo isto. Mas, ainda assim, o Senhor Jesus segue o padrão de Deus para a sua criação e certamente para a sua igreja. Bem, os discípulos entenderam isto. E quando chegou o momento deles estabelecer liderança na igreja, quem é que eles escolheram? Quem é que eles colocaram? Bem, vamos fazer rapidamente uma análise. Vamos até Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículos 12 até o 22. Não vamos ler todo o texto, só alguns versículos. Mas diz-nos que a partir do versículo 12 havia um grupo de pessoas que se reunia, mais ou menos 120 pessoas. Nota o versículo 14 diz: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então há mulheres entre este grupo, e mulheres muito famosas, muito importantes. Uma delas é a mãe de Jesus. Mas então é necessário agora, diz Pedro, a partir do versículo 15, escolher alguém que fique no lugar de Judas, que era o traidor. E ele coloca as regras. Notem versículo 21, estas são as regras. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Prestem bem atenção. Havia mulheres que também estiveram com Jesus todo o tempo? Obrigado. Havia mulheres que estiveram com Jesus todo o tempo? Sim ou não? Sim. Houve mulheres que viram os milagres do Senhor Jesus? Sim. Houve mulheres que ouviram os ensinos do Senhor Jesus? Sim. Houve mulheres que viram o Senhor Jesus morrer? Sim. Houve mulheres que viram o Senhor Jesus ser sepultado? Sim. Houve mulheres que viram o Senhor Jesus ser ressuscitado? Sim. No entanto, quando foi a altura de escolher liderança para a igreja, tinham que ser o quê? Homens. Homens. Bem, versículo 23, então, propuseram 2, José, chamado Barsabás, denominado Justo, e Matias, 2 homens. Eram 120 pessoas, havia várias mulheres, mas homens são aqueles que são escolhidos por Deus para liderar na sua igreja. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Versículo 3. Os apóstolos estão com uma igreja de 8.000 pessoas. É muito trabalho. São só 12.
Como é que eles fazem para continuar a pregar e a orar e ao mesmo tempo servir estas pessoas com todas as suas necessidades? Bem, eles encontraram uma solução. Esta é a solução, notem versículo 3. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Agora, muitas vezes este texto é tido como um texto para a escolha de diáconos. Eu pessoalmente não acredito que sejam diáconos estes homens, mas acho que são presbíteros. Porque eles tinham que administrar todo o trabalho de 8.000 pessoas numa igreja. E quem são os escolhidos para fazer isto, para liderar este trabalho? 7 homens. Homens. Capítulo 13. Capítulo 13. De Atos. Nós temos agora um momento em que a igreja de Antioquia cresce depois de um ano em que o apóstolo Paulo e Barnabé estiveram a ensinar esta igreja. E a igreja cresceu, muitas pessoas foram salvas. Há uma grande congregação e certamente isso fez com que fosse necessário mais liderança na igreja. Notem, versículo 1, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. 5 homens. 5 homens. Não há mulheres a liderar esta igreja. Homens. Vamos até o capítulo 15. Temos aqui este, como muitas vezes é descrito, o primeiro concílio da igreja. E temos o apóstolo Paulo e também Barnabé a voltar da sua primeira viagem missionária. Há uma controvérsia acerca se os gentios deviam circuncidar-se, seguir a lei de Moisés ou não. E então eles querem esclarecer estas coisas. E notem a partir do versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, quem tomou a palavra? Pedro tomou a palavra e lhes disse, e temos aqui o que ele diz. Vamos avançar um pouco no texto, versículo 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a quem? A Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizeram por meio deles entre os gentios. Notem agora o versículo 13. Depois que eles terminaram, falou quem? Tiago, outro homem, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. E ele tem todo este discurso e aquilo que deve ser dito. Mas não somente isto, agora eles têm a escolher pessoas que têm que acompanhar Paulo e Barnabé de volta a estas igrejas que foram atormentadas pelos judaizantes para levar a decisão da igreja de Jerusalém sobre o tema. Notem versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido quem? Homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então, uma vez nós podíamos ficar aqui toda a manhã, podíamos até ver alguns casos de algumas mulheres nas Escrituras que muitas vezes são tidas por aqueles que querem contra-argumentar acerca desta verdade, como líderes na igreja. Não temos o tempo. Mas notem aquilo que o apóstolo Paulo deixa claro para Timóteo. Notem, 2 Timóteo capítulo 2. Aquilo que deve continuar a acontecer sempre na igreja do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, diz o texto: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idóneos, para instruir a outros. Então o que é que Timóteo tinha que fazer? Reunir homens. E lembrar estes homens que Deus colocou nas nossas mãos a liderança espiritual do seu povo. Do seu povo. Então, caro homem, se és casado, aliás, em primeiro lugar, se és homem, tu és líder naturalmente. Só precisas de ser bíblico na tua liderança. Se és casado, tu és o líder do teu lar. Não é a tua esposa, muito menos os teus filhos. Tu és o líder do teu lar. Está nas tuas mãos liderar a tua família espiritualmente. Tu deves guiar esse pequeno rebanho. Tu és o pastor da tua casa. Deus colocou isso nas tuas mãos. Não nas mãos de mais ninguém. É o teu privilégio e a tua responsabilidade.
Mas não somente isso. Homens da Igreja Batista de Miratejo. A liderança espiritual desta igreja está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. As mulheres têm um papel muito importante e nós vamos falar disso em breve. Mas a liderança espiritual desta igreja, desta família, está nas nossas mãos. Nós devemos liderar esta igreja como Deus quer. Muitas vezes as pessoas vêm à nossa igreja e vêm muitos homens à frente, vêm homens a dirigir, homens a guiar, e esta é a razão. É porque entendemos biblicamente que essa é a responsabilidade de todo o homem cristão. De se levantar e de dizer: Senhor, aqui está a minha vida para liderar o teu povo. Tu me dotaste, tu me fizeste homem, aqui estou eu para fazer a tua vontade. Então como é que vai ser homem esta manhã? Vais esconder-te atrás da tua esposa? Vais continuar a deixar que a tua esposa lidere a tua casa? Igreja, como é que é? Vamos deixar que sejam as mulheres a levar esta igreja? O que nos espera com tudo isso? Ou vamos ser homens de verdade, homens bíblicos, e guiar esta igreja como o Senhor quer? Vamos orar por isto. Senhores, nós chegamos até Ti com grande humildade. E, Senhor, reconhecemos que muitas vezes não lideramos. Somos preguiçosos, omissos, passivos. E muitas vezes, Senhor, amamos mais outras coisas do que liderar espiritualmente a nossa família e a Tua igreja. Por isso, nesta manhã, Senhor, toca o coração de todos nós, homens, que somos Teus filhos, que Tu, Senhor, tens separado para Ti, que nos tens dado o Teu Santo Espírito, nos tens dotado e nos tens chamado a liderar. Senhores, levanta-nos para fazer a Tua obra. Levanta-nos para liderar as nossas famílias, para liderar as nossas esposas, os nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, a ser aqueles que mais nos preocupamos com o bem-estar espiritual da nossa família. Que isso seja o mais importante para nós do que o calçado, o vestido, a roupa dos nossos filhos. Senhor, ajuda-nos a lembrar que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Que a salvação dos nossos filhos, que a santificação do nosso lar está nas nossas mãos com a Tua palavra. Oh, Senhor, levanta estes homens. Toca os seus corações, traz arrependimento, Senhor. E faz com que todos os homens aqui proponham no seu coração, disponham no seu coração, entregar-se à Tua palavra e liderar a Tua igreja como Tu queres. Obrigado, Senhor. É um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade, um grande peso sobre nós. Precisamos do Teu Santo Espírito, sempre do poder do alto para o fazer. Ajuda-nos, Senhor. Te rogamos por isto, no nome do Senhor Jesus. Amém.